Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. Que nesse momento o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham assim, um belo dia de paz ao lado do Criador do Universo. Vossa lição. E hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título O Messias Crucificado. Um Messias Crucificado. O apóstolo Paulo sabia muito bem que sua mensagem de pregação de um Messias crucificado seria considerado tanto por judeus quanto pelos gregos de Corinto como incompreensível. Entre seus ouvintes judeus havia muitos que ficaram irados com a sua mensagem, que ele estava proclamando a avaliação deles, de suas palavras. E esses ouvintes acharam que era uma loucura de Paulo, que ele estava assim, débil mental. A cruz representou o cumprimento do plano de redenção dado por Deus, que já havia sido profetizado há muito tempo antes, centenas de anos antes, como, por exemplo, pelo profeta Isaías, no capítulo 53, que é chamado de o profeta evangelista, que ele detalha no seu livro o sacrifício vicário de Cristo na cruz, e também o profeta Zacarias, no capítulo 12, que ele predisse que o Messias seria traspassado. Já Davi, no Salmo 22, ele descreve os sofrimentos de Cristo assim, de uma forma assustadora, num cenário de crucifixão assim, bem realista, no seu livro, e isso ele fez bem antes. E vejam, judeus antes da vinda de Jesus, eles já estudavam esses livros, e quando ele veio, eles não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, como o único meio de salvação. E Paulo escreveu que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria, que ele fala em 1 Coríntios 1:22. E assim a cruz do Calvário, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era bem-vindo entre os judeus que esperavam de outra forma. Tampouco eu correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. A cruz ia contra todas as expectativas das pessoas na época, De fato, basta observar assim como os discípulos reagiram quando Jesus anunciou que ele seria crucificado. Ele está lá em Marcos capítulo 8, versículo 31 e 32, Marcos capítulo 9, versículos 30 e 32, e Marcos capítulo 10, versículos 32 e 34, para nós percebermos o quanto essa noção soava aos discípulos assim, de uma forma estranha e bastante repulsiva, de ele, Jesus, ser crucificado. E já estamos falando dos discípulos de Jesus. E muito mais, especialmente os judeus que não aceitavam Jesus como Messias. Como já mencionamos, já falamos, os judeus aguardavam um Messias que derrotasse o jugo romano, e que derrotasse o exército romano, o que de fato não aconteceu, não no sentido militar, mas no terreno assim, de conquistas, que eles tinham essa mente. E por muitos séculos assim, a cruz tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé, um símbolo de sacrifício de Jesus.
Para os cristãos que vivem hoje no século XXI, é difícil imaginar quão absurda parecia na mente das pessoas do primeiro século a ideia de um Deus crucificado. E foi na cruz que o amor e o poder de Deus foram vindicados ao mesmo tempo em que a natureza do mal foi revelada ali. E isso nós vemos assim, plenamente isso, lá no livro de João, capítulo 12, versículo 31, e também em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. O custo, né, de tudo isso foi enorme. A abnegação de Cristo ao deixar a glória no céu, no seu trono, no seu conforto, e tornar-se humano, e morrer realmente como um vil pecador, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, jamais poderia ser totalmente compreendida, né, por mentes finitas, né, como nós podemos ver lá em Romanos 11, 33, né, eles entenderem dessa forma. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 16 até 47, aqui nos ensina sobre o significado da cruz. O que nós podemos ver aqui no livro de Atos, capítulo 13, que a rejeição que os judeus fizeram de Jesus ali em Jerusalém não foi assim uma forma que Deus achou para isto, mas sim o cumprimento das Escrituras, onde os próprios judeus, né, porque Jesus veio salvar os judeus, eles rejeitaram a Cristo. A ressurreição e o clímax do povo da divindade de Cristo, nos mostrando que o próprio Deus é que ele se revestiu em forma humana, em um ato na cruz para nos salvar, para nos libertar da morte e do pecado. Por meio da cruz, Deus nos oferece o amor, misericórdia e perdão, e nos dá a salvação, e Jesus é a luz para os homens e para os povos. Paulo afirmou que Cristo o enviou para pregar o Evangelho, né? E por isso ele anunciava esta mensagem de um Messias crucificado, que está lá em 1 Coríntios 1, 23. E ele retoma essa ênfase, né? Que nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O apóstolo foi tremendamente fiel à comissão de Cristo, quando ele o aceitou a Jesus ali na estrada de Damasco, né? Onde houve uma transformação de Saulo para Paulo, um novo homem surgiu ali, um tremendo de um pregador, que ele tinha na mente e tinha conseguido entender que a cruz realmente é o sinal da salvação dos homens, né? A sua palavra e sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, em demonstração do Espírito e poder, mas realmente Paulo tinha consciência disto, né? Porque ele tinha entendimento que a mente dos homens era finita, né? Os homens, principalmente os intelectuais, não entendiam isto. Afinal, a sabedoria humana ela é bem diferente do poder de Deus, que nós podemos ver lá em 1 Coríntios 2, 5. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso foram palavras de Paulo aqui em 1 Coríntios 1, 21. Com esse efeito, a grande comissão foram aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor e passaram a proclamar o Evangelho, as boas novas para as demais pessoas, como os discípulos, né, que constituíram essa grande comissão de levar essas boas novas e falar a verdade. Que para o mundo não é normal isto. A única esperança de salvação vem através da pregação da cruz, que você saiba disto. E que os que aceitam é porque abriram a porta do coração a ouvir a voz do Espírito Santo e aceitar Jesus como Salvador.
e de se deixar se envolver realmente por esse fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, e a partir dali as pessoas são transformadas, são criadas novas criaturas e têm mais uma forma diferente de viver. Paulo reconhece que tal mensagem é escândalo para os judeus, pura estupidez para os gentios, que ele menciona lá em 1 Coríntios 1, 23. Porque ele está certo, né, que é realmente o fato que vinha acontecendo. Da perspectiva humana, a partir daí, crer na morte horrenda e humilhante, né, de apenas um carpinteiro, há mais de 2000 anos atrás, ainda não traz qualquer impacto à vida moderna de muitas pessoas hoje, né, que realmente não creem em Jesus. Quanto mais oferecer alguma espécie de sacrifício substitutivo que Jesus fez por nossos pecados, eles acham como maluquice na época. Tudo porque não dão abertura para o poder de Deus atuar na vida delas, para ouvir a voz do Espírito Santo. E Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, audaciosamente ele exclamou aos sacerdotes do templo e líderes judaicos, que ele diz o seguinte, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. É Pedro confirmando que a salvação só vem através de Jesus. Mas então, por que a salvação se encontra apenas e tão somente em Cristo? O apóstolo Paulo fornece essa resposta, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 a 31, quando ele diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que beleza, né? Isso é lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 29 até 31. Aqui Paulo, nesse texto, diz que o Evangelho não existe para o orgulhoso, para o intelectual, para o arrogante, ou para aqueles que se achegam a Deus por interesse ou por suas próprias forças. Deus se utiliza intencionalmente de uma mensagem louca para nos humilhar, para nos reconhecer que Jesus é o Salvador nosso. Fato que só pessoas entendem se elas deixarem que o Espírito Santo tome conta da sua vida, atue e passe a entender mais a mensagem de sabedoria. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 16 até 47, mostra uma marca do cumprimento da profecia messiânica e da transição do evangelho dos judeus para os gentios. Aqui Paulo faz um sermão na sinagoga de Antioquia, da Psídia, que fica ali na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, onde o apóstolo demonstra a continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, reafirmando a Jesus como o Messias prometido. Onde os judeus foi dado o privilégio e o prazer de ouvir e praticar o Evangelho, porém eles o rejeitaram, não quiseram aceitar a graça dada por Deus. A ressurreição é o clímax da prova de que Jesus é Deus e da ênfase que a justificação somente vem através de Jesus. Através da cruz nós ganhamos o perdão, onde Cristo nos libertou da morte eterna do pecado, e a cruz foi a luz para todos os homens. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir, porque o que nós vimos aqui no dia de hoje, que você possa aceitar somente ao Messias como crucificado, como o único Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, que está em João 14,6. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus, e a salvação só vem através dele. Que você possa enxergar a verdade
e que você possa buscar essa salvação. Que você tenha um belo dia ao lado do Jesus crucificado. Que Deus possa dar sabedoria para você nesse novo dia. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.